Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias e a ideia do nosso papo comigo, não é? Esse Papo com Elias é a gente contar histórias. Todo mundo tem uma boa história para contar. A gente precisa saber contar essa história. E é por isso que eu me proponho a isso. E a gente vai junto nessa. E por falar em história, nós temos hoje um contador de histórias. Não é um Forrest Gump não, tá, gente? Ele é um ator, diretor, é um cara do teatro, do circo, da rua, mas está enveredando por outras áreas também. E ele é formado, sabe o quê? Administração e contabilidade. Muito legal. Meu querido, sou fã, amigo também, gosto muito dele. Lembro que quando minha esposa estava grávida, ele falava assim, que Nossa Senhora do Bom Parto lhe deu uma boa hora. Eu achava aquilo tão bonito. Chico Pelúcio! Tá bom, Chico? Prazer, Elias, estar aqui de volta. Ô, querido, você lembra disso? A gente encontrava lá no clube, né, no Minas. Ela estava grávida e você sempre falava isso, cara. É que a expressão lá de Baipendi, assim, que Nossa Senhora te deu uma boa hora, sabe? Muito bonito. Eu achava carinhoso e ela ficava impressionada com você. Que te conhecia, né, do Grupo Galpão, mas ficava assim, nossa, que bacana. E aí eu descobri, né, conversando com você, você me perguntou uma vez qual vai ser o nome dela, da sua filha. Eu falei, Helena. Ele falou, eu tenho uma Helena também, que tinha, né, tem 2 anos de diferença. Né? A gente tem essa coincidência, boa coincidência de ter 2 Helenas. Maravilha. E né? a gente tem outra coincidência, né, Elias? Assim, você tem a Helena e a Regina. Você também, como eu, gasta o dinheiro todo com mulheres, né? Muito bom, muito bom. Aproveitamos também o vestido, né? Aquela coisa toda. Todo mundo fica menstruado na mesma época, então fica nervoso. Aquela época é todo mundo nervoso dentro de casa. E ainda tem uma cachorrinha ainda. Nossa, mãe. Então o bicho pega. Se precisar de ajuda, você me fala. Tá bom, Chico. Isso mesmo. Vamos começar então com o sul de Minas. Você tá falando de onde que você é, Chico? Eu sou de Baipendi. Eu nasci em Cruzilha, fui lá para nascer, mas eu sou de Baipendi, minha família é de Baipendi. Fui criado lá. Eu brinco que eu fui criado entre a praça, o campo de futebol, a igreja e a zona, sabe assim? Então, era o circuito. Então, a gente foi uma experiência muito boa, porque você convivia com todo mundo, você, né? Assim, cidade pequena, você tem a possibilidade de conviver desde com as autoridades, as putas, os bêbados, o padre, os amigos. Então, assim, foi uma infância muito rica. Muitos irmãos? Eu tenho um irmão e 3 irmãs. Éramos 5 em casa. E teve uma época que meu pai fez um campinho de futebol no fundo da minha casa. Aí você ficou popular, né? Nossa, tinha fila para entrar nessa casa. Aí era um Deus nos acuda, assim. Não tinha lavadeira, era terra, né? Assim, não tinha, era terra, então não tinha lavadeira que limpava minhas roupas. Não tinha um band-aid para curar os machucados. Que legal. Imagina a meninada toda querendo jogar lá. Todo dia, sábado começava às 8 da manhã, acabava 1 da tarde, mas o bicho pegava. Então E foi um pouco aí, até já fazendo um raciocínio, por ser lá na minha casa, eu tinha que administrar aquilo mais ou menos. Isso acho que me deu também um pouco depois, mais tarde, uma experiência de gestão, de organização, sabe? Assim, você era o mais velho da casa? Do homem, sim. Isso. Era o mais velho. Então tinha que organizar aquele bando de moleque, lidar com os vizinhos bravos, lidar com cachorro, lidar com penetra. Então isso foi uma infância muito bacana, além de jogar no Botafogo Futebol Clube. Eu era atleta do time lá de Baipendi. Eu ia te perguntar, e você é bom de bola, Chico? Sou bom de bola. Caralho, qual que é a sua posição? Eu era back central. Eu queria mesmo ser centroavante. Back central ninguém é bom de bola, não. Back central é porque sobrou lá.
Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu vim conhecer Belo Horizonte. Minha irmã morava aqui, eu vim conhecer Belo Horizonte e me levaram no Mineirão, para conhecer o Mineirão. Aí entramos por baixo, era um dia de semana, não tinha jogo. Isso. E a gente entrou no palco, coisa assim, aí tinha um gramado, assim. É lindo, eu né? fiquei emocionado, aí tinha uma placa assim, não pise na grama. Eu dei uma olhada pro lado, não tinha ninguém assim, eu peguei, pus meu pé direito na grama e emocionado, com lágrimas nos olhos, eu falei assim, hei de um dia pisar neste tapete verde. Lembro disso, a emoção que foi ver aquele estádio assim, né? Que legal. E você é cruzeirense, né? Sou cruzeirense. Desde Baipendi, como é que é? Desde Baipendi. Eu sou daquela geração que era Santos, Isso. Cruzeiro e Botafogo. Botafogo. Eram os três bons times na época ainda final, Garrincha, Sim. né? Assim, tinha o Marinho, tinha o Roberto, Félix, era um timaço, assim. E o Santos não precisa nem falar, o Santos né? Não precisa nem falar, E o Cruzeiro também, e o Cruzeiro, né? com a turma que era do Cruzeiro. E era a turma nova, né, do Cruzeiro, que surgia junto com o Mineirão. Exatamente. Que Então, legal. sou o trio aí da minha geração. Você sonhou em ser jogador de futebol? Sonhei, eu tinha um tio que era ligado à Ferroviária de Araraquara, era um time profissional na época, e ele me levou uma vez para fazer teste lá. É mesmo, Chico? Ferroviário é um time bom. Ferroviário. Só que ele me levou para a fazenda, eu acabei ficando na fazenda, não fui fazer o teste do Ferroviário, ficamos lá na fazenda, não sei o quê, mas foi ainda bem. Se ele te levou para fazer o teste é porque você tinha, né? Tinha Uma intimidade com a pelota. Ou então ele tinha Um carinho especial, só para agradar meu ego, etc. O Chico, a arte estava presente na sua família? A gente tinha... É uma cidade histórica, Baipendi, né? Assim, então tem muitas histórias folclóricas de Baipendi, principalmente com teatro. Tem várias histórias de teatro lá, de pessoas conhecidas. O seu Julindo, sapateiro, o tio Ernesto, poeta, meu tio, o seu Mário Lara. Então tinha personagens... Todo mundo é meio artista ali, né? Aí todo mundo tem histórias no teatro. Depois eu fui descobrir que boa parte dessas histórias faz parte do folclore do teatro. Que Tudo mentira. Tudo mentira. Algumas, com a maioria. Assim que é bom. Assim que é bom. E a gente contava como se fosse. Mentiras sinceras me interessam. As serestas, as noitadas. Então você era um pouco influenciado por esse mundo da imaginação. Os casos de assombração. É uma cidade histórica, com todo o seu passado ali. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe... Gostavam de teatro, não gostava, música? não gostava. Na família mesmo eu não tinha. Eu tinha alguns tios que eram ligados a seresteiros, outro era poeta, outro vendia Jornal do Brasil na cidade, debaixo do braço. Então, aí eu lia muito jornal. Eu lembro que nessa época eles chegavam 2 estados de Minas, em Baipendi, na cidade. Um era do Dr. Geraldo, médico lá, e o outro de um juiz. E como eu tinha amigo do Dr. Geraldo, dos filhos dele, eu ia lá, pegava os jornais de 2 dias. Entendi, 2 dias depois. Ele lia 2 dias lá, falava, posso levar, doutor? Pode. Daí levava, eu lia o Estado de Minas com 2 dias de atraso. Que legal. E chegava um JB na minha casa. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. É interessante época, chegar o Jornal do Brasil, porque ele é do Rio, né? Do Rio. Mas chegava lá, né? Aquela região é muito ligada ao Rio, né? Caxambu, Baipendi, é muito mais ligada ao Rio, São Paulo. Tanto que quando eu fui sair para estudar, eu queria ir para o Rio. Meu pai falou, você não vai para o Rio, meu filho. Eu falei, por quê, pai? Eu tenho primo lá, tenho tio lá no Rio, vou para lá. Você vai virar um rato de praia, vai virar surfista e vai cair naquela boemia carioca. Você vai para Belo Horizonte. Gente, seu pai falou isso. Falou. Aí mal sabia ele onde é que ele me enfiou. A boemia de Belo Horizonte também existe, né? Mas é interessante porque eu me lembro do Noel Rosa, eu lendo a biografia dele, ele viveu em Belo Horizonte porque ele tinha tuberculose, aí mandaram ele curar aqui por causa da temperatura. Aí, cara, ele falou assim, eu prefiro viver 1 ano no Rio com tuberculose do que 10 nessa cidade parada, que não tem boemia, não tem nada. Ele morreu muito novo, né? Muito legal. Aí você vem para Belo Horizonte, então? Aí eu venho para Belo Horizonte para fazer engenharia, aí nesse meio tempo eu descobri que engenharia não era, fiz administração, passei. Interessante, administração e contabilidade, Contabilidade. Né? Aí, no meio do curso, eu descobri também que eu não queria isso. Aí comecei a fazer economia na Federal. É mesmo? Fiz 3 anos de economia,
na Federal. Ali na Faculdade de Ciências Econômicas, no Ciências centro da Econômicas, cidade. lá na Curitiba. Que é um lugar de artista também. Também, né? tem tinha muitos lá. apresentação artística lá. Muito, né? tinha um cineclube lá, Perfeito, muito bem bacana, lembrado. né? Assim, bacana. E aí eu comecei a fazer... Quando eu formei em administração, eu já tinha um pé mais ou menos no teatro, porque eu fazia administração na Católica e o curso de comunicação era junto, pelo menos nos 2 primeiros anos. E a minha turma era da comunicação. Eu E a fiz comunicação é teatro cheia de lá, artista. cheio de artista. E tinha um curso, uma cadeira de teatro. Ah, né? Que eu fiz o curso lá e montei uma peça com o João Marcos Machado Gontijo, que criamos a Associação Galpão nessa época. A Associação a Galpão. entidade jurídica foi criada com o João e o Eduardo do Galpão Carioca. Perfeito. A gente montou a peça junto lá. E aí não deu certo, porque era muito doido. Tinha gente das artes plásticas, da psicologia, da música. Aí o João ficou com aquela CNPJ. Isso. Anos depois, o Eduardo montou o Galpão, o Grupo Galpão, e aí usou o CNPJ e virou Grupo Galpão. Ou seja, nada se desperdiça. Nada se desperdiça. Mas quando eu formei em administração, eu tranquei a economia e fui morar em Londres, Elias. Eu não sabia dessa história. Aí não. fui para Londres, fiquei um ano em Londres. E você foi assim, juntou uma grana e foi pra sua Juntei conta? uma grana, tive um desamor aqui também, misturou Sim, tudo. que ajudou, né? Ajudou, eu falei, vou para Vou, Londres. tipo hippie mesmo. E aí, chegando em Londres, como eu falava mal o inglês, eu fiz cursos de mímica, de palhaço, de comédia dell'arte, de acrobacia dramática. Cara, fiz tudo que não precisa. Que não precisava de usar E o a Galpão língua. estava sendo criado aqui nesse mesmo ano. Gente, eu não sabia Aí eu disso, voltei interessante. com... As más línguas dizem que meu pai, quando eu voltei de Londres, cheguei em Baipindi assim, com uma caixa. A minha mudança era uma caixa de papelão, tinha meia dúzia de nariz de palhaço, 3 cornetinhas dessa aqui, 3 cornetinhas dessa, mais uns livros de mágica, não sei o quê, e 3 diplomas de curso de palhaço. Você falou, pô, achei que meu filho ia chegar com um pós-doutorado em economia, administração, eu tô com 3 diplomas de palhaço. Que palhaçada é essa? Eu mandei você para Belo Horizonte para não cair na gandaia no Rio, né? Oh, gente, que barato. Então você voltou. Aí voltei e já praticamente voltei direto pro Galpão. O Galpão não tinha um ano ainda de existência. Isso é o quê? 1984? 82, 83. Ô, Chico, me conta uma coisa aqui. Verdade ou é mito? E mito, né? Mito também faz parte da história. O Galpão, ele surge no Festival de Inverno do FMG? Ele surge praticamente no Festival de Inverno, porque o festival trouxe 2 diretores alemães para fazer um trabalho aqui em Belo Horizonte através do Goethe. Sim, Instituto Goethe. Que na época trazia muita gente, fazia muita coisa aqui. Como é que era o nome dele? Casada com a Carmen. Sim, trouxe os diretores para dar uma oficina. Aí o festival levou os diretores para o Festival de Inverno, o Galpão foi. Que era em Ouro Preto. Que era em Ouro Preto. Diamantina. Diamantina, tá. Foi em Diamantina. Aí a gente fez o curso com o Jorge Froschner e o Kurt. E aí na volta o Goethe montou um Brecht aqui, esses atores foram montar com ele, e aí eu não fui, o Eduardo foi, mas algumas pessoas foram, a Vandinha, a Teuda, Isso. e montaram essa primeira peça com os diretores da Diamantina, mas tudo começou lá no Festival de Inverno de Diamantina. Os diretores foram embora, e a coisa mais gozada, Elisa, que fica a coisa do pai, né? Os 2 diretores. Eles foram para a Alemanha e não quiseram nem saber mais da gente, nunca mais deram. A gente fica correndo atrás deles. Vocês ficaram correndo atrás deles? Ficamos. Depois, quando fizemos 20 anos, a gente queria que trazia para comemorar, não sei o quê. Nunca voltaram? Nunca deram bom. Mas... E aí vocês criaram o Galpão. Aí o Galpão sai. Quer dizer, a origem foi ali no Festival de Inverno, depois o Brecht. E aí vamos dar continuidade nessa experiência. Ô Chico, essa oficina que vocês fizeram era de teatro de rua? Teatro de rua. Tá. Era bacana porque eram técnicas de atuar na rua, as possibilidades. Então, a gente trabalhou tipo bastão, bandeira, instrumento musical, perna de pau, né? Assim, ocupação da arquitetura urbana. Então, eles passaram, era uma oficina que dava um pouco essas ferramentas para a gente atuar na rua. E aí, a peça que foi feita no Chico Nunes, eles usaram um pouco isso, usaram perna de pau, os deuses, que era uma boa de Sete Suan. Então, os deuses eram todos em perna de pau, com as máscaras grandes,
aquelas figuras de rua mesmo, Perfeito. assim, coisa, mas era palco. E aí os alemães foram embora, o Eduardo, a Teuda, Toninho, a Vandinha, se juntar, Fernando Linares, que era um argentino que morava aqui, que está até hoje aqui. Até hoje. Se juntaram, vamos dar continuidade a essa experiência, e fizeram um primeiro espetáculo de rua, com todos de perna de pau. Te chamaram? Não, nessa época eu estava indo para Londres. Eu fotografei a estreia aqui, Sim. possivelmente em novembro, fui em dezembro para Londres e eles continuaram. Aí foi um sucesso, né? Assim, aquela coisa. Começaram a vender espetáculo, tinha que dar um CNPJ para receber, para dar nota para receber os cachês. Exato. Aí o Carioca que fez, o Eduardo, que fez parte da associação Galpão lá, falou: João, posso usar o CNPJ? Pode. E aí aproveitou o nome também. Também. Que barato. Que o nome, Elias, era o João, na época, fez uma homenagem. Tem um grupo em Montevidéu que chama El Galpão, que tem 50 e tantos anos de existência. Na época, ele estava exilado no México. Era uma ditadura no Uruguai. Eles foram exilados e o João deu o nome de Galpão em homenagem a El Galpão. Olha que bacana até isso. Hoje a gente tem contato com eles. E tem contato com eles? Tem. Eles existem, então? Existem, estão lá, voltaram para o Uruguai? Estão passando uma fase difícil, mas estão lá ainda, voltaram. Tem 2 teatros. Eles trabalham também com teatro de rua ou mais palco? Não, eles são mais teatro de palco. Legal. Você prefere palco ou rua? Eu prefiro rua. Por quê? Não tem dúvida. Olha, tem vários componentes, assim. Do ponto de vista artístico, assim, a rua, ela tem uma relação ator-espectador muito mais forte. Ela é muito mais visceral ali, visceral ali, você vê o cachorro, a pessoa na rua. Né? Você tem que estar muito mais, entre aspas, preparado para segurar a gravidade da rua, porque a rua ela tem mais gravidade que o palco. Então, ela Explica isso pra gente. O ator na rua tem tanta interferência, tem tanta barulho, arquitetura, tanta dispersão, que é como se a gravidade puxasse a gente para o centro da Terra, sumisse com a gente. Então, pesado. Pesado. Você tem que ter tutano para você enfrentar essa adversidade ou diversidade. Né? Assim, então, você tem que ter um corpo muito bem preparado, uma projeção de voz muito legal, você tem que estar muito mais aberto aos imprevistos, você tem que lidar com esses imprevistos. Você não tem fundo de palco? Você não tem fundo de palco, tudo é coisa. Você tem que ter uma presença muito maior do que o palco. O palco, você está ali, você bota um foco ali. Mais seguro. Se eu fizer isso aqui no palco, assim, aparece. Se eu fizer isso aqui na rua, ninguém vê. Assim, então tem esse lado, do ponto de vista artístico, essa relação com o espectador. E você gosta disso? Eu gosto, adoro. Né? Assim, adoro a coisa do improviso também, adoro quando acontece imprevisto. Bêbado. Adoro isso. E agora o palco tem as suas peculiaridades, que para o ator é bom aprender. Mas tem um outro lado que hoje para mim é muito importante, tanto que eu estou um pouco fora do palco do Galpão, porque nos últimos anos o Galpão tem feito muita opção de ir para palco, fechado. Isso. E eu acho que esse país precisa ir para a rua. Sabe, a gente precisa, tem muita gente que precisa ver teatro, a gente tem muitos lugares que precisam, sabe, ter a arte e a cultura na veia, sabe, assim, eu quero muito, e tanto que nesse meio tempo que eu estou um pouco fora do palco, eu dirigi mais de 5 espetáculos de rua. De rua? De rua mesmo, assim, de outras companhias, de outras montagens, assim, de rua, porque eu tenho essa necessidade, vamos chamar política. Perfeito, político-social. Sim. Sabe assim, de estar trabalhando em projetos que vão para espaços públicos. O Chico... E toda a mobilidade, tudo, a interiorização, a democratização, a descentralização, a democratização do acesso, tudo isso que traz... um projeto desse traz. Ô Chico, eu trouxe um livro ali que é do FIT, porque você é um cara que está no FIT também, Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua. A gente viveu uma efervescência, né? O FIT estando aqui, nós tivemos muito teatro de rua em Belo Horizonte. Sim. Você acha que a gente deu uma recuada? Completamente. Por quê? Eu vou dar um spoiler para você, tá? Que assim, o FIT começa com o Grupo Galpão. Ou seja, a gente fez em 90 e 92 o primeiro Festival Internacional de Teatro de Rua,
Depois, em 92, o segundo Festival Internacional de Teatro de Rua, que chamava Festim. Isso. Em 94, o Patrus ganhou a eleição e o Patrus falou, eu quero fazer o Festim de novo. Então, a gente começou a trabalhar na feitura de um festim, que foi a primeira vez que teve grana. Só que aí, nesse meio tempo, a prefeitura chegou uma proposta do Teatro Francisco Nunes, que é municipal, de fazer um teatro internacional de palco. A prefeitura falou, Galpão, você topa juntar? Isso. Nós, inocentemente, topamos juntar. Né? Virou, digamos, um projeto PPP. Público-privado. Né? Assim, privado Galpão, público a prefeitura. Quem coordenou o primeiro FIT? Eu. Uhum. Quem trouxe a experiência dos 2 primeiros festivais? O Galpão. E a gente, foi um sucesso o primeiro FIT, você lembra disso? Lembro, claro. Foi um Deus nos acuda, tanto que todas as avaliações de tudo, de todos, foram 100%. Ok, maravilha. Quando a gente foi começar o segundo FIT, a prefeitura falou, não, é nosso FIT. Eu me lembro disso. Vocês vão ser um entre 5. 5. Uhum. Foi uma baixaria, Eu lembro, vocês romperam mesmo. Rompemos. E diferente do Fórum BHZ que tinha na época, que também a prefeitura quis fazer a mesma coisa com eles, que eles tinham feito uma parceria, ele falou, não, vamos acabar com o evento. Nós simplesmente nos retiramos, o FIT ficou e está aí até hoje. Isso. Uhum. E nos últimos anos só tem caído, né? Assim, é uma tristeza o isolamento. Se já era isolado depois que o Galpão saiu, hoje você não tem mais diálogo, você não conversa mais, a programação tem um tal de Mirosk, não sei se você vai falar. Não. É um sistema financeiro que gere a coisa, que impõe um formato para os eventos, para a contratação do executor. A burocracia. A burocracia que você não pode inovar, você não pode criar, sabe? Então, é uma tristeza. Eu simplesmente estou confessando publicamente, para quem quiser aí, assim, publicamente, a minha tristeza de ver o que virou o FIT nos últimos anos. Sabe, é lamentável, enfim, lamentável. Vamos lá. Vamos mudar de assunto. Isso, não, mas é legal. Essa reflexão sua é muito boa. Por isso a gente sente falta desse teatro de rua em Belo Horizonte. Sim. Apesar de ter o carnaval tá aí. Aí né? foi a sua pergunta. Isso. Então, hoje, para você fazer uma programação de teatro de rua, você não tem um incentivo para montagem de teatro de rua. Os grupos de Belo Horizonte estão abandonados desde antes da pandemia e ficaram ainda mais abandonados na pandemia. O teatro de rua precisa de dinheiro, precisa de política pública, para pagar o cachê para você apresentar lá no Barreiro, apresentar, sabe, lá em Santa Teresa. Você precisa ter uma política pública que dê suporte, a gente não tem isso, essas oportunidades. Então hoje a rua, o Galpão mesmo, que é tido como, faz muito tempo que não monta um espetáculo de rua. Então a produção de teatro de rua está muito fraca, sabe assim, e precisava ter uma política que resgatasse um pouco isso. Ô Chico, em outros lugares do Brasil, está também passando por isso? Tá passando por isso. E antes que eu me esqueça, Elias, um dos grandes problemas, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos não tinha teatro de rua? É porque a burocracia para se ocupar o espaço público é tamanha que você não consegue fazer nada mais do que um palquinho, não sei o quê. Ao contrário da França e da Espanha, que a rua é enlouquecida. Os caras montam. Os parques, aqui em Belo Horizonte está carérrimo. O galpão para fazer um espetáculo de rua, só de custo, isso eu não é força de expressão, só de custo é R$30 mil. Você ter banheiro químico, você ter alvará de não sei o quê, alvará da prefeitura, você ter gradil, você ter não sei o quê. Então fica mais barato fazer num teatro. No palco, sabe assim? Então essa burocracia é um dos motivos dessa, vamos chamar, decadência ou desse sumiço do teatro de rua. Essa burocracia municipal, sabe? O Chico, precisava mudar isso. Isso. Legal, boa proposta, né? E você está falando isso no Brasil inteiro. Agora vamos voltar para o Galpão, porque eu vi uma entrevista sua, você dizendo assim, a importância de um grupo de teatro, já que nós estamos falando desse resgate do grupo de teatro, ter uma sede, ter um território. Por que é importante? Olha, por vários motivos, assim. Primeiro, para a gente ter para onde voltar. O teatro tem que viajar. Eu achei isso legal, que você falou mesmo. Onde levar uma pessoa para tomar um café. Depois você poder falar assim, Elias, o café sai às 4, passa lá em casa, passa lá na nossa casa, vai ver um ensaio.
onde você guarda material, onde você pode montar um cenário e deixar ele montado, experimentar, montar luz. O Galpão, depois que adquiriu uma sede... Que demorou um tempo, né? Demorou um tempo, 10 anos 10 depois. anos, tá. Uhum. Artisticamente, a gente, sabe, foi um salto, porque a gente pôde pesquisar, pôde ensaiar, pôde fazer aula lá dentro, pôde, enfim, mergulhar numa pesquisa artística. Do ponto de vista de produção, foi também... Na época, qualidade, né? Na época a gente teve o primeiro telefone. Lembra quando se declarava telefone? Sim, era investimento. Nossa, fez um cartão, telefone do Grupo Galpão. Sabe assim, e isso, a produção se organizou, a gente começou a organizar uma biblioteca do grupo, que hoje é o CPMT do Cine Horto. E isso foi fundamental. Mas formação. Vocês puderam dar aula, oficina. Dar aula, oficina, ter aula, sabe, guardar material. Tinha um bar, vocês tinham uma arrecadação também. Tinha uma arrecadação, né? A gente às vezes alugava para quem podia pagar. Lembro disso. Sabe, tudo, e mais do que isso, Elias, dá um sentimento de unidade, porque o grupo, o teatro, ele é autofágico, ele, né, assim, ele fez, acabou. Quando você tem uma sede, dá materialidade. Isso aqui é do grupo, eu sou parte disso. Na materialidade, nesse sonho, nesse fazer. Você tem que fazer faxina, você tem que atender telefone. Isso. Sabe assim? Então, isso é fundamental para a constituição de um grupo, para a consolidação de um grupo, para a consciência desses indivíduos do coletivo. Como é que o coletivo tem que se organizar e comportar ali naquele espaço físico. Né? Assim, então, isso é fundamental para o crescimento de um coletivo. Você falava também do território, da vizinhança. Por que isso é importante? Para o mineiro é importante, mas isso aqui vai para o Brasil. Porque assim, você começa a ter uma territorialidade, assim, você começa a pertencer a alguma coisa, esse sentimento de pertencer, o sentimento do território. Porque por mais que você deseja ficar isolado, uma hora vai passar um vizinho e falar assim: você tem uma aspirina aí? Isso. Você tem um café? Você vai precisar de comprar alguma coisa na venda lá. Aí você vai lá na padaria e fala assim, porque, sabe, na hora que saiu o pão quente... Então, você começa a ter uma relação com o entorno que vai desembocar, em última instância, na tal da economia criativa, que as pessoas, esses economistas nossos, ainda não perceberam o tanto que a arte e cultura é fundamental para se criar uma economia de fato, criativa e uma das economias mais limpas, mais legais, mais cidadãs, é a economia da arte, inclusiva da arte e cultura, e mais constitutiva de uma sociedade tolerante, de uma sociedade, sabe, generosa, participativa, né? Cidadã, que em último caso vai desembocar lá na democracia, Elias. O que é democracia? Você participar, cara. Você ir lá, discutir, votar em quem você quer, mas pelo menos conscientemente, sabe? É isso, é essa construção de uma sociedade. E para quem, né, é de fora, o Grupo Galpão, né, a sede está no bairro Horto, que é um bairro tradicional aqui de Belo Horizonte, um bairro popular. Né? Fala um pouco dessa presença no Horto lá. Olha, a gente foi para lá em 1990. Em 1989, a gente comprou a sede do Galpão. Em 1998, nós criamos o Galpão Cine Horto, que é um centro cultural que está lá, o único cinema de rua hoje em Belo Horizonte, aberto ainda, está lá. E a gente ali atraiu muita coisa para aquela região. Hoje você tem sede de vários grupos, você tem a Gruta, que é ali do lado, você tem bares que funcionam muito em função dessa moçada que vai lá, tanto que a gente lançou junto com o 171, com a Gruta, depois com o Andante na época, Andante não, o Invertido na época, que também estava lá, a gente lançou o Corredor Leste de Cultura, que é na Pouso Alegre, e Pitangui, ali. A gente está tentando fortalecer essa ideia de um Corredor Leste de Cultura. Lá, né, assim, bairro Santa Teresa, né? Onde surgiu o Clube da Esquina, né? O Sepultura, ali. Exatamente. Então, Carnaval de Belo Horizonte, né? E isso criou um ambiente ali naquela região muito, vamos chamar, arejado, assim, sabe? Assim, claro que tem problemas às vezes, tem não sei o quê, mas é um ambiente muito arejado, onde se acolhe muito bem as pessoas, inclusive os moradores de rua, que são hoje milhares em Belo Horizonte.
vi no Brasil inteiro depois da pandemia. Então a gente tem essa relação com o entorno ali que humaniza um pouco aquela região que é um pedaço residencial, um pedaço comercial. Então, Ô Chico, você falou dos moradores, das pessoas em situação de rua, que cresceu muito, e eu voltei a pensar no teatro de rua. Como é que o teatro de rua poderia ajudar essas pessoas? eu acho que assim, o teatro em si pode ajudar muito essas pessoas a resgatando um pouco a autoestima delas. A gente teve um projeto que acabou esse ano com moradores de rua junto com Caritas, em parceria, que é o resgate da autoestima, da memória, de um passado que tem força para mudar o presente. Né? Assim, então a gente fez um trabalho com eles nesse sentido. E o teatro de rua é um pouco essa possibilidade de você estar ressignificando um espaço onde ele vive. Sabe? Um pouco de dignidade. Dignidade. Né? Quando você entra numa praça, numa esquina, que o cara normalmente dorme, fica ali, ou às vezes é maltratado ali na coisa, e você ressignifica ele com uma linguagem artística, você também ressignifica a existência dele ali. Ele passa a ver aquele espaço com uma outra perspectiva. Então isso é impagável, assim, isso é impagável. Eu lembrando de Baipendi, por exemplo, uma vez que o Toninho desceu pela igreja católica, aquela igreja católica do pecado, né, assim, da culpa, né? Não sei o quê, que ele mudou a hora, tinha um relógio da igreja, assim, que ele entrou assim e mudou a hora, assim, aquela capacidade dele de mudar a hora de coisa, olha que simbólico que é essa coisa. Ele mudou a hora da cidade, ele se postou numa sacada que só o bispo de Campanha ocupava na Semana Santa. Ele entrou lá e tocou corneta. No lugar sagrado do bispo. As pessoas nunca mais olharam o sino, nunca mais olharam pelo menos as que assistiram, aquela sacadinha lá do bispo, com o mesmo olhar depois que ele ocupou aquilo. Então, assim, aquilo passou a poder ser alguma coisa menos pesado, menos culpada. Me pertence também, se ele estava lá, né? Claro. Legal isso. O Chico, você também tem uma coisa que eu achei interessante, de fazer oficina de palhaço. Mas tem diferença entre clown e palhaço? Não, basicamente não tem, não. Eu acho que assim, depende da visão, né, de escolas, vamos chamar, tem escolas. Se tem um palhaço brasileiro e, entre aspas, tem um palhaço de uma escola francesa que veio meio que, entre aspas, buscar um outro caminho para o palhaço, assim. Qual que é o seu palhaço? É o brasileiro? Eu mais brasileiro. Eu acho que é uma mistura também. Eu acho que nada precisa ser tão absoluto assim. Mas eu acho que é uma pena quando não se reconhece o brasileiro. Né? O palhaço do circo, o palhaço das gags, da comicidade física, sabe? Enfim, das histórias, dos esquetes. E fica só num palhaço que é um palhaço mais clean, mais introspectivo, mais, sabe, indoor. E menos outdoor, sabe assim. Você volta pra rua o tempo inteiro, né? Isso você não abre mão, né? Você pode mudar a língua, mas você volta pra rua. Você acabou de ir pra rua de novo. Acabei de novo. Pra você, o palhaço tem que estar na rua, né? Eu acho que também, né? Também, né? Eu acho que também. Eu acho que não pode deixar de estar na rua. Ele pode estar em todos os outros lugares, mas não pode deixar de estar na rua ou no picadeiro. Aí eu queria entrar no circo. Tem pessoas que falam que o Galpão tem muito de circo, de circense. O que você acha disso? Olha, eu acho que assim, vamos voltar para a rua. Porque a linguagem da rua, ela tem que ter uma capacidade de falar com um público muito heterogêneo, criança, adulto, pobre, rico, culto, inculto, não sei o quê. E a linguagem do circo, a linguagem, as técnicas de circo, a música, por exemplo, você podia falar que o Galpão também é muito musical. Né? Assim, então a gente vai buscar algumas técnicas que nos facilite essa comunicação com o universo maior. E aí entra o circo. Boa. Então lá desde o começo, o segundo espetáculo do grupo, que foi Ó Pra Você Ver na Ponta do Pé, eram quadros que tinha de tudo, tinha boneco, tinha acrobacia, sabe, tinha mímica, sabe, enfim, eram quadros, na mesma estrutura do circo, quadros. Sim. Sabe, tudo saía de uma caixa preta, assim.
Então, a gente já bebia disso até hoje. Você pega, por exemplo, o Cabaré Coragem, que é o atual, tem um dos números do Cabaré, é um número de acrobacia que eu fazia com o Toninho há 35 anos atrás, que mesmo? o Eduardo reproduz já nessa linguagem nós velhos, caquéticos, metidos acrobatas. Isso. Aí a gente faz umas acrobacias das mais fajutas Picareta, possíveis, né? picaretas possíveis. Safadíssimas. Mas se bebe lá de um quadro Isso, que era legal. lá, coisa a gente transporta para cá e está numa linguagem que aí vai beber do Brecht, vai beber do Cabaré, mas que tem um circo ali. Tem um junto. circo. Legal demais. Vamos passar agora para falar um pouco mais de você. Você vai para a TV também, né? Como é que surge esse primeiro convite? Como é que você vai para a TV? Eu já fui para a TV em vários papéis, né, assim, menores, assim. Já fiz 2 novelas, antes dessa última novela, já tinha feito 2 novelas, tinha feito aquela série Sob Pressão. Sob Pressão, isso. dos hospitais de Sob Pressão, do Ricardo Waddington. Eu já tinha feito A Cura, que era uma série, né, da Globo, que foi muito legal. E dessa vez eu fiz um teste aqui em Belo Horizonte, aos 46 minutos do segundo tempo, eu fiz um teste para essa novela, que era uma novela de época, que passava em Minas e, portanto, eles queriam atores mineiros com sotaque mineiro. Eu fiz o teste, passei e fiquei 9 meses no Rio gravando essa novela que chamou Amor Perfeito, dirigida pelo André Câmara, com mais uma raca lá de 5 diretores bacanas, diretoras. E foi uma experiência muito legal, assim, essa da TV, assim. Você gosta de TV? Cinema. 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 Você tem uma pós-graduação em cinema, na Tem, PUC? Não é? Uma especialização. Isso. Fiz uma especialização. Teve uma época que eu queria ir para o audiovisual. Isso também, ninguém sabe dessa história, assim. Falei, vou investir. Aí fui fazer uma especialização na UIEC, da PUC aqui. Estudei 1 ano e já comecei a fazer documentário. Aí fiz um documentário, depois fiz um segundo, depois fiz um terceiro documentário. Estava querendo fazer uma ficção. Mas esse mercado de cinema é tão ingrato que eu desisti. O de teatro de rua é muito melhor. É muito melhor. É mais tranquilo a sua vida, olha só. Cara, olha, passava 1 ano fazendo projeto. E olha que longa... E era um momento difícil também do cinema brasileiro. Estava começando a recuperar, não é? Já foi mais tarde Já foi mais tarde. Já estava... Mas um longa você leva 4 anos produzindo. Você não tem paciência para isso. 1 ano você produzindo. Você é um ator de fazer a coisa ali, né? Não, e a tristeza, depois que você faz o curta, o documentário, você fica morrendo de paixão, você não tem onde exibir. Não tem. Então tem um documentário meu bonitinho pra cacete, foram vistos por 167 pessoas. Não, você não entra no circuito. Tem que passar no festival, depois entrar. A TV não tem espaço. Não tem espaço, cara. Aí eu fiz muito frustrante, né? Quem quiser assistir, assiste aí. Chama Flor Minha Flor, tá no YouTube. Um curta bacana sobre o Romeu e Julieta. Esse foi visto por mais gente porque eu vendi ele pra TV Brasil. Boa. Aí mais gente viu. Mas é uma luta para ir 200 pessoas. 200 pessoas, uma roda de rua, eu chego em 200 pessoas. Mas eu achei interessante, porque eu perguntei se você gosta de TV. Apesar da dureza do cinema, você falou, eu gosto de cinema. Eu gosto de cinema. Apesar de tudo isso. Continua gostando? Por quê? O que te atrai no cinema? O cinema, eu vou fazer 2 filmes esse ano. Um curta lá em São João del Rei. E estou dirigindo 2 curtas, 2 documentários. Você não desiste, você não desiste, né? Mas é conveniência. Isso. Um de Baipendi e um sobre o Galpão Cine Horto, que está fazendo 25 anos. Mas assim, sem muita expectativa. Perfeito. Sem a expectativa de que isso vai tornar a minha profissão, ou que eu vou viver disso, ou que eu vou trabalhar disso. É diferente da outra vez que você fez. Que eu queria ir para o cinema. Então por que você continua fazendo? Porque é muito bom. Porque o cinema você tem a capacidade... de criar realmente, assim. Eu acho que o cinema está mais perto da arte, que dizem que cinema não é arte, né? Assim, tem uma geração mais antiga aí que fala, isso não é arte, cinema não é arte. Isso, verdade. O cinema é mais arte do que a televisão, muito mais. Então o cinema você tem como explorar, pesquisar, preparar, decupar, sabe, fazer com calma, enfim, ainda mais agora que não é película, que você pode gravar
Mais a mesma acessível, cena, né? mais Uhum. acessível, não sei o quê. É. Então o cinema tem esse lado mais enlouquecido que a televisão não tem. A televisão, principalmente a televisão A produção, aberta, né? a produção A tem novela que é dar indústria, certo, né? é indústria. É. Você faz ali, foi não sei o quê. Então o cinema tem esse lado. Aí, o primeiro filme que eu fiz na época foi até do Rafael Conde. Sim. Foi o Piroteco Zacarias. Ah, né? fantástico. Aí a gente fez o primeiro filme, eu fiquei apaixonado. Aí um amigo meu falou assim, pô, eu queria fazer cinema, tá vendo? A gente trabalhou pra caralho, mas tá pronto. Aquilo ali é a obra, é a linguagem. Isso. Eu falei, que vai pro resto da vida. Ele falou, mas cuidado, se você fez bem feito, vai pro resto da vida. Se você fez mal feito, também vai pro resto da vida. Você fez batismo de sangue também. Fiz batismo de sangue também. Que é uma experiência de um cinema bem cru, assim, bem forte, né? Bem forte, foi muito legal o batismo ter feito. Fiz uma ponta, né, assim. Uhum. Aí fiz os filmes que eu fiz personagens mais legais, foi do Roberto Bom Tempo. Foi depois daquele baile. Bonito e esse depois filme, Mão né? na Luva. Hoje a gente fala dessa questão da terceira idade, né? Mas já falava disso. Você falava disso, de coisa. É um lindo filme aquele muito, filme. É uma sessão da tarde maravilhosa. Maravilhosa. E um Feita- diretor de fora, que Não, viu Belo Horizonte de uma forma diferente. Ele é de Belo Horizonte. Ah, ele é de Belo Horizonte? Eu não mineiro, a sabia. família dele é de Belo Horizonte. Ah. Então ele é louco com o Clube da Esquina, louco com Belo Horizonte. Santa Teresa. Santa Teresa. Ele filmou Ele toda descobre uma aquilo. vilazinha lá, né? Muito bonito aquele filme. Muito bonito. É ótima definição, é uma sessão da tarde. Sessão da tarde maravilhosa. E hoje que está se falando muito de valorizar, né, a velhice, é um filme maravilhoso nesse sentido. muito. Vamos falar disso, Chico. Você já Vamos. está com mais de 60, né? E aí, 60, fiz 65 semana retrasada. você já tem vaga, prioridade de vaga no estacionamento? Já? Levei um ano, Elias, para conseguir aquele cartãozinho de idoso para colocar no Conseguiu? carro. Você conseguiu depois de um ano. Acho que ele vai valer um ano, você vai ter que renovar de novo. Não brinca não, cara. Mas vamos falar disso. Um ator com mais de 60 anos tem lugar no Brasil? Não é simples. Não é simples. Eu acho que é etarismo, assim, né? Assim, acho que nossa situação não é melhor do que do atleta. Poxa, tudo Então bem. a gente não pode se queixar O Chico muito. Buarque assim. falava isso, né, com o Jô Soares. Não tem exatamente. atleta que, né, eu tocando música, eu vou longe. Exatamente. Aí a gente ainda tem lá uns papéis de vovô, de tio, de bisavô, que ainda contempla. Mas, de qualquer forma, é um espaço muito mais limitado, né? Assim, obviamente que eu não posso fazer mais um jovem, um adolescente. Sim. Então Mas a população idosa aumenta, então ela vai querer se ver na tela também. Aliás, você, na última novela, você conviveu com idosos bem diferentes, né? Bem diferentes. Era um núcleo, era uma irmandade, onde tinha os padres, e os padres eram o Tony Tornado, 93 anos. Isso. Antônio Pitanga, 86 anos. Tonico Pereira, 76 anos. Uau. E eu, Chico Pelúcio, com 64 na é. época, né, o ano passado. O Babu, que é mais novo, e um jovem ator de São Paulo muito bacana, que é o Berro, Bernardo Berro. E éramos nós 6. Era um núcleo intergeracional. Intergeracional. E que se convivia ali, e era muito legal, porque as ranzizices, os personagens, um tinha ranzice com o outro tinha implicância com o outro, um tinha que dar comida na boca. Tinha um que não falava, que era o Francisco, era o Sérgio que não falava, ele tinha que dar nós ficava assim babando. E a gente... Era divertido. Agora você falou comigo fora do ar que foi uma convivência muito legal com todos esses atores, mas chamou a atenção o Tony Tornado. Vou contar, eu não contei antes para você essa história. O Tony Tornado um dia chega e fala assim, ele chamava todo mundo de Dom. Assim, o Dom, estou mais tranquilo, meu pai casou com a moça mais nova, agora eu fiquei tranquilo. Eu falei, como assim, Tony? Você está com 93, seu pai casou com a moça mais nova? Quantos anos tem seu pai? 117. Não acredito. E a moça nova, quantos anos tem? 82. Chico, que mora isso? em Muriaé, Muriaé? Minas Gerais, o pai dele, tem 117 anos. Diz o Tony que ele deve ter mais de 40 irmãos Brasil afora, que o pai dele era Gente. solto na vida. E
E o Tony com 93, cara. O Tony te falou de muito preconceito, né? Tem uma Nossa. história interessante dele, da Arlete. O Tony foi casado com a Arlete Salles, Isso. que era a primeira atriz da Globo, uma das principais atrizes da Globo. Isso eu acho que foi no final da década de 70, começo da década de 80. E a sociedade carioca crucificou tanto a Arlete quanto ele por um negro casado com uma loira atriz da Globo. Então ele conta que às vezes ele ia para um restaurante, quando ele saía, o carro dele estava assim, negro, Sim. não sei o quê. Uma ofensa racista. E a coisa ficou. E a Arlete também sofrendo muita violência nesse sentido, que chegou um ponto que eles tiveram que se mudar do Brasil, ficaram 6 meses na Argentina para ver se amenizava aquele auê carioca assim, de apagamento, de recriminação, de racismo, de violência naquele casal público, né? Assim. Triste demais isso, né? Muito triste, muito triste. E isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Ah, infelizmente, viu? Infelizmente acontece. Isso aqui é... Nós estamos nos anos 2000, cara. Isso ainda acontece. Isso é muito triste, assim. Achei que em 2024, a gente já estaria mais avançado em todos os sentidos. Infelizmente, é uma luta. A arte pode ajudar nisso? Só pode ajudar. Acho que a arte e a educação são dois. Primeiro, a interface da arte com a educação, da cultura com a educação. E a educação de qualidade para todos. Mas nesses dois segmentos. Eu acho que isso é a única solução para se construir um país bacana, um país que a gente sonha, assim, né? Assim, um país próximo do que esse povo merece, assim, sabe? O povo brasileiro é muito bacana, né? Assim, rala demais, rala né? demais, E não perde o bom sofreu humor, demais, né? não perde, merece ser, sabe, considerado. Ele tem que se conscientizar. E para isso a educação. Por isso é que essa elite nossa, sabe, não investe em educação, porque a hora que a gente estiver educado, a gente vai querer nosso espaço, vai exigir. E eu tenho uma esperança, Elias, da gente construir um país diferente do que tem por aí, sabe? Assim, a gente não quer ser igual à Europa, cara. Essa ideia eurocentrada. Não precisa, Não né? precisa, cara. É igual o palhaço. A gente tem que ser um palhaço brasileiro com o europeu, com o francês. A gente tem que inventar. Acho que a gente tem capacidade de inventar um país onde essa miscigenação do índio, do negro, do branco, do europeu, de fato faça valer. Sabe assim, de fato esteja estampado na forma de organização, na cultura, na estética, nos conteúdos, na educação, na economia, sabe assim, os negros precisam trabalhar, precisam ser olhados com cuidado, né, assim, porque tem uma injustiça social que vem de séculos, né, assim. Então é um momento da gente rever, reparar essa coisa, no sentido de um dia não precisar mais, mas no momento a gente precisa. Boa. Por falar em se reinventar, você estava me contando que você agora vai virar agricultor. Tô. O que você está reinventando, Chico? Lá no sul de Minas, eu fui criado na fazenda até os 15 anos de idade, trabalhando com meu pai, que era fazendeiro. E ficou uma fazendinha onde eu passava a minha infância. Fui criado lá, tem foto minha com 1 ano de idade, no meio do barro, assim, brincando. E essa fazenda ficou para mim, no Frigir dos Ovos, eu estou com ela atualmente. E estou... Não é necessariamente numa vibe muito ambientalista, não. É por prazer mesmo. Tá. Mas também por... Coincide, né? Coincide, mas também por missão, sabe assim? Então, estou tentando... Já plantei 2 agroflorestas na fazenda e tentando disseminar isso para os produtores locais. Assim. O que é uma agrofloresta? A agrofloresta é um sistema de cultivar alguma coisa num sistema parecido que a natureza faz e que os indígenas fazem até hoje, assim, que é você ter a própria natureza alimentando a própria terra. Então você tem um sistema que você planta diversas árvores
Essas árvores são plantadas para alimentar, trazer material orgânico para a própria terra. Então você vai cortando, chama manejo. Sim. Você vai manejando e jogando as folhas, os galhos, os troncos no chão para aquilo virar um material orgânico. E depois de um determinado tempo, um ano e meio, você planta o que, entre aspas, economicamente você quer. Eu plantei pitaia. Olha. Vou começar a colher o ano que vem. Então plantei pitaia, mas tem lá as bananeiras, o eucalipto, até eucalipto você planta. E isso você não precisa pôr adubo, você não precisa agrotóxico, você não precisa. Você vai alimentando com a própria natureza. Passou o nome dele aqui, um gringo que está na Bahia, que recuperou esse conceito. Não, esqueci, vou lembrar. Tá. Mas enfim, recuperou. E que tem a ver com os indígenas, né? Tem a ver seja, estava perdido. Com a cultura indígena. Assim, cultura brasileira. Brasileira, cara. Então isso, a gente, estou fazendo isso lá e tentando criar coisas. Por exemplo, estou tentando fazer um curso de shiitake, de cogumelos, shiitake e shimeji. E chamar os pequenos produtores, falar, olha, isso aqui dá um dinheirinho, é bacana, isso. É ecológico, é ambiental, sabe, é bom para a saúde. Tem uma demanda, né? Isso. Então, eu estou tentando me organizar, porque financeiramente é muito difícil você viver de lá. Então, eu tenho que manter um pé aqui e um pé lá. Perfeito. Não dá para ir diretamente. E aí você tentou fazer uma oficina e deu tudo errado. Você está dando com a língua nos dentes. Claro que sim. Eu vou contar para você. A gente organizou uma oficina lá, que era um curso, né, assim, de introdução à agrofloresta com experiências artísticas, entre parênteses, teatro e música. Foi um fracasso, deu 2 pretendentes, cancelamos. Agora, você vai inverter. Vou inverter. Experiências, iniciação ao teatro com experiências em agrofloresta. Quem sabe eu sinto que vai ser melhor. E você vai colocar a grife Chico Pelúcio. Agora, a grife Chico Pelúcio para agrofloresta, Chico, você tem que ralar muito aí. Você tem que ralar muito. Deixa eu aproveitar outra coisa que eu queria conversar com você, é sobre os espetáculos do Galpão. Vamos voltar um pouco ao Galpão. E aí, eu queria voltar aqui no tempo. Por que Romeu e Julieta, que é uma história que todo mundo conhece, já foi ensaiado e mostrado por tantos grupos de teatro, por que esse espetáculo Romeu e Julieta mexeu tanto com a plateia? Por que fez tanto sucesso e mexeu tanto com vocês? A gente volta naquele assunto, assim, que a gente teve a sorte ou teve a capacidade de fazer de um clássico a potência de um texto do Shakespeare. Sim. É clássico, não é à toa, porque o texto em si tem uma potência muito grande. Rei Lear, Hamlet, né, assim, Megera Domada, esse texto todo dele é clássico porque tem uma substância. Isso. Agora é um perigo, né? É um perigo. Porque ele é um clássico, tem substância, como é que mexe na substância? Como é que mexe? Aí a gente teve o Gabriel Vilela, né, assim, que foi diretor e agente. Tivemos a sorte e também a capacidade de colocar isso, vamos chamar, no coração, na estética, na memória, do jeito que o brasileiro sabe coisa. Então, a gente adaptou isso, trouxe isso para uma realidade em que o brasileiro, principalmente, não só, mas o brasileiro, ao ver o espetáculo, se reconhece muito ali. Isso. Sabe, se reconhece em todo sentido, seja pelas músicas, seja pela estética dos figurinos, seja pelo sotaque que a gente, né, dá ao texto, seja pela interpretação que os atores têm, e que, de uma certa forma, se apoia num texto com esse tutano. Então, isso deu à montagem do Romeu e Julieta uma singularidade e uma proximidade do espectador. Aí você fala assim, pô, mas só dos brasileiros? Falo, cara, os ingleses enlouqueciam. Pois é, aí eu quero essa proximidade, esse jeito brasileiro, por que ele encantou os ingleses? E eu acho que por isso. Tem uma passagem, Elias, que pouca gente conhece. A gente fez uma temporada no Globo Theatre de 16 apresentações. E o diretor artístico do Globo Theatre, inclusive, é um ator famoso, chama Mike Rylance. Ele fez uns filmes polêmicos, bacana aí, recentemente. Aí no último dia que a gente apresentou lá, ele subiu ao palco, a gente sendo ovacionado, ele pediu silêncio, falou assim, eu queria dizer que
nesse período que eu sou diretor artístico aqui, essa foi uma das experiências mais fortes que nós tivemos. Agradecer a presença desse grupo, toda a sabedoria que esse espetáculo traz. E eu queria dizer que foi tão forte para nós aqui que a gente estava no meio do processo da montagem da Megera Domada. E ao ver esse espetáculo, nós paramos tudo para rever tudo que a gente tinha feito, jogou tudo fora e vai começar tudo de novo ao ver essa montagem do Grupo Galpão. Ou seja, eu não sei, eu acho que pelo fato também da gente ter desacralizado um pouco Shakespeare, eu acho que os ingleses lidam com Shakespeare com tamanha reverência, com tamanho respeito. Faz sentido. Sabe assim, é igual, eu fico imaginando assim, que você ir para a cama com alguém. Se você for para a cama com alguém com muito pudor, pode, não pode, gostou, não gostou, sabe assim, não funciona. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem hora ali que você chuta o balde, sabe, a coisa acontece. E acho que a gente foi para a cama, literalmente, com Shakespeare. Sabe assim? E ali naquela... Todo mundo gozou ali. Todo mundo gozou, todo mundo se divertiu e isso transpira para os gringos também. Esse bacanal, Galpão, Gabriel Vilela e Shakespeare, e Guimarães Rosa, porque tem Guimarães Rosa também. Esse Menage à Trois aí, isso transpira mesmo para os gringos. Chico, é importante lembrar assim, o Globe Theatre não é qualquer grupo que se apresenta ali. Não. Como é que foi isso aí? Quem é que descobriu vocês? Foi assim, teve porque você não pode se inscrever, é alguém que te olha e te chama, né? 2 anos antes, teve um festival em Londres, chamava Minas em Londres. Tá. Que o Bob Broughton, que era o presidente da Shell e que começou o patrocínio ao Grupo Corpo de manutenção, foi o primeiro patrocínio de manutenção que o Brasil começou. Sem lei de incentivo à cultura, sem lei patrocínio de incentivo, direto para manutenção, para água, luz, sei o que, aquilo que você falou, viagem, sede, né? Lugar, território. Então o Bob Broughton estava em Londres e começou a fazer esses festivais em Londres, tinha saído da Shell e fez o de Minas em Londres. E nós fomos convidados para apresentar com Romeu e Julieta nesse festival, 2 anos antes. Tá. A gente foi para um circo, no Battersea Park, e fez lá umas 4, 5 apresentações dentro de um circo. Um dos diretores do Globe Theatre foi assistir. No dia seguinte ele foi lá, falou assim, queria levar vocês para verem a obra do Globe Theatre, que estava em obra. Estava sendo construída. A gente foi, Elias, e entrou lá assim, quando a gente viu aquela coisa que foi construído tal qual era em 1600. Não tinha prego, é tudo encaixe, telhado é de sapê, tudo de madeira, tudo é igualzinho. É uma viagem principalmente no tempo, o palco. Isso. O palco é a plateia. E a gente olhava assim e falou, puta merda, se as veraneiras entrassem aqui, pena que não entra, né? Assim, que a gente passou para. Não entra de jeito nenhum, já pensou fazer o Romeu e Julieta aqui, né? Bom, viemos embora. 2 anos depois, a gente já tinha esquecido desse Minas em Londres. Telefone, alô, quero saber se o grupo ainda tem telefone fixo, é bom ter telefone fixo, tá vendo? Telefone fixo, alô, alô. Ação. Vocês ainda tem, é com o mesmo elenco, mas o mesmo elenco, tá da forma que a forma que eu vi aqui no coisa, a mesma coisa. Aí convidou a gente para fazer parte. Mas fala, mas tem a veraneio. A gente fala, tem a veraneio. Aí ele falou assim, deixa que eu resolvo. Ele falou, não, tem que ser como? A gente já tinha algumas experiências de ter feito com outros carros, aqui na América Latina. Se adaptar, ele falou, tem que ser um carro velho. Ele falou, tudo bem, pode deixar que eu resolvo. Eu falei, pô, caralho, como é que eles vão resolver? Eles pegaram uma Land Rover velha. Tinha um elevador no fundo do palco, de chegada do elevador, só que ele era pequenininho, ele era então estreito. Não dava a Land Rover inteira. Eles cortaram a Land Rover no meio, entrava metade, punha lá, entrava outra metade, chegava lá e você parafusava. Cara, isso aqui é vontade de ter o galpão lá, hein, cara? Aí, e respeitar vocês, hein? Foi muito legal. Entrava, a gente parafusava tudo, emendava e fazia nessa... Isso foi uma virada pro galpão, não foi? Foi. O Romeu e Julieta foi uma virada, né? Depois é gozado que logo depois a gente monta a Rua da Amargura, com o Gabriel Vilela também. A Rua da Amargura ganhou mais prêmio que o Romeu e Julieta. Acho que pegou a onda do Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta fez a fama. Isso.
o Rua da Amargura deitou na cama. Perfeito. O bom bocado não é para quem faz, mas para quem come. Que legal isso. E aí, ô Chico, aí vocês conseguiram um patrocínio ou não? Não, aí a gente conseguiu o primeiro patrocínio de manutenção. E olha como que os bons exemplos são importantes. Era o presidente do Banco Crédito Real de Minas Gerais. Lembra do Crédito Real? Claro que sim. Era um banco mineiro. O cara chegou pra gente, o presidente chamava João. Ai, o sobrenome do João não estou lembrando. Mas sim. João chegou e falou assim, eu quero fazer com vocês a mesma coisa que a Shell faz com o corpo. É mesmo? Desse Ele jeito, procurou vocês? Procurou a gente, falou, eu quero com vocês a mesma parceria que a Shell faz com o corpo. Falei, se é a mesma parceria, você tem que pagar água, luz, telefone, viagem, montagem, salário para todo mundo, etc. É isso que eu quero. Que interessante, a gente teve o primeiro patrocínio de manutenção do Crédito Real durante 3 anos e depois o banco foi vendido para o Bradesco, inclusive. Aí a gente perdeu esse patrocínio e começou a viver de novo com o Pires na mão durante alguns anos, até a Petrobras começar com os tinha uns editais, né, da Petrobras. Aí durante, acho que 15 ou 16, 17 anos, a gente teve o patrocínio integral da Petrobras. Isso foi muito legal, foi né? Muito legal. E isso foi importante para o Cineorto, porque o Galpão estava com a vida resolvida com a Petrobras, e aí o Cineorto pôde se estruturar, passar o seu Pires por aí, ter os patrocinadores locais, CEMIG, sabe, os patrocinadores aqui de BH, de Minas, e aí o Cineorto se estruturou. Chico, para quem diz que lei de incentivo à cultura é de mamata, o que você tem a dizer? Puxa vida, vai estudar, vai ler, vai aprender, não fala bobagem, você vai estar queimando o seu filme. A lei de incentivo, tanto a lei Rouanet, a lei estadual e a lei municipal, são fundamentais para que a arte seja feita e para que a arte feita chegue no cidadão. Isso não é só no Brasil, não, Elias. O mundo inteiro, sabe, tem principalmente determinadas linguagens, precisa do subsídio do poder público. Sabe, precisa do poder público subsidiar, porque isso não é um gasto. As pessoas, isso é um investimento. As pessoas não entendem isso. Os Estados Unidos, o cinema nos Estados Unidos tem proteção. Tem proteção. Vai colocar um filme de fora lá nos Estados Unidos. É dificílimo. Não, e tem condições facilitadas para os sponsors, né, para os magnatas, para as empresas investirem, sabe, no Lincoln Center, sabe, nos grandes centros culturais de lá. Então, a Lei Rouanet, as leis, elas sempre precisam ser aprimoradas. Isso é fato. Né? Elas não são perfeitas, mas antes com ela do que sem ela. A gente precisa estar sempre buscando o aprimoramento. E elas melhoram, elas mudaram desde o início. Então, né? Mudaram muito. A gente tem que ter esse olhar crítico para elas cumprirem a sua função pública de financiamento. Elas não podem cumprir uma função privada. Elas têm que atender os interesses públicos. Sabe? Nesse sentido, ela pode ser sempre aperfeiçoada, mas não acabar com ela, jamais. Ô Chico, nós estamos caminhando para o final, Vamos. Mas eu não posso deixar, agora que você falou da questão pública, você foi do Palácio das Artes, você foi presidente da Fundação Clóvis Salgado. Tem saudade? Não. Ai, Elisa, é claro que foi uma passagem, aprendi muito, foi muito boa, principalmente com os funcionários da casa. Eu tinha uma outra visão dos funcionários, de longe, e era uma equipe na época que vestia a camisa do Palácio. É muito difícil Fundação. ali. É muito difícil. Muito difícil. Era muito heterogêneo, muita gente, muitas linguagens, mas fiz muita coisa lá. Mas o que deixa a gente triste é que essa coisa do poder público, na sequência... Começa do zero de novo. Desmontar tudo que você fez, só virar uma chave que 2 anos depois... Quase tudo que eu tinha criado lá já tinha ido por água abaixo, já não existia mais, não deixou de ser prioridade, sabe? Eu acho que a única coisa que eu fiz lá que ficou para sempre é que eu tinha sido professor lá antes. Isso, do verdade, Cefar. do Cefar. Tinha anos de professor. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a área de formação do Palácio, que era a música, o teatro e a dança,
não tinha cadeira na reunião de diretoria. Ficava subjugada à diretoria de programação, que tinha a ópera como prioridade, também, né? como não sei o quê. Aí a escola ficava em terceiro, quarto plano. Eu falei, não pode. Conseguia reivindicar suas Aí questões. eu consegui criar, no último mês que eu fiquei lá, consegui vencer a burocracia e criar a diretoria de ensino, de formação. E isso foi a única coisa que ficou. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos e 2 meses. Sim. Mas mesmo assim você fez um livro para registrar. Dois livros. Esse é um. Esse é um dos livros. Que é, olha lá, Parte dos Milagres. Junto com Rômulo Avelar, né? Não, com Marcelo Castilho. Marcelo Castilho. Marcelo Castilho Avelar. Que foi uma homenagem à equipe do Palácio, né? da Fundação. Então a gente reconhece, registra e divulga o nome das principais pessoas que tiveram nos bastidores do Palácio das Artes. Isso ficou. Não tem quem está comigo. Na minha que casa. bom, pois é, que ótimo. Olha lá, tá todo mundo aqui. Mas eu Helena Vasconcelos morreu recentemente. Sim. Helena, gente. Que delícia. Morreu não tem 2 meses. E seu Vicente, eu criei uma sala, não tinha sala de técnicos lá, você acredita? Aí, como eu fiz no Globo Theater, eles tinham uma sala chamada Green Room, sala verde. Porque, não sei por que cargas, na época, o teatro, a parte do palco, era todo verde. Então tinha sala verde onde todo mundo que trabalhava no palco frequentava, atores, técnicos, cenógrafos, ia para lá. Então tem a Green Room que tinha cafeteria, tinha mesa. Diferente tinha do camarim. Não era o camarim dos atores. Era um lugar social, assim, onde você podia comer, dormir, ler, tinha os jornais, as revistas. Aí tinha a Green Room. Eu peguei e criei a Green Room do Palácio das Artes e dei o nome do seu Vicente Lazar. Que legal. Tá vendo? Isso é importante. Chico, eu acho assim, né? O Gil foi ministro da Cultura. Não é fácil para um artista estar ali, mas é importante ocupar esse lugar em algum momento. Né? Então, eu acho até para você, né, assim, olhar para esse lugar diferente, como você falou, né, dos funcionários, por exemplo. Pois é. Né? Então, muito bom. Olha só, eu trago sempre a buzina do velho guerreiro Chacrinha. E aí, eu peço a você, né? Você pode escolher alguém, alguma coisa para buzinar. O que você buzinaria, Chico? Eu buzino a todos que falam mal das leis de incentivo. Então vamos buzinar mais uma vez. Vamos lá. Eu buzino a todo mundo que tenta destruir a democracia. Puxa vida, hein? Nossa, agora você pegou pesado, hein? Mas você foi direto ao ponto. O Chico, o que você espera do futuro? Você pensa no futuro? Com 65 anos, Elias, assim, eu tenho tentado não pensar muito no futuro. Mas você vai viver mais tempo, né? Mais do que seu pai, do que sua mãe. Eu espero que sim. Isso. Mas assim, o meu tempo já é muito curto, né? Assim, quando eu vi a pandemia e vi esses governos recentes, falei, puta, nós regredimos 20 anos. Eu já estava achando que a gente ia discutir mais profundamente a educação e cultura, educação, arte e cultura. Eu achei que a gente ia estar discutindo a arte mais presente de forma horizontal na sociedade. Eu acho que a gente ia estar discutindo mais, sabe, uma liberdade de ser e estar, independente da cor, do gênero, das opções. E aí a gente teve um retrocesso e eu fiquei numa depressão, confesso para você. E agora, recentemente, eu estou até melhorzinho, sabe assim, já estou acreditando que eu possa ver um pouco essas questões num outro patamar e que eu possa ainda contribuir para que essas coisas aconteçam. Porque durante um tempo eu achei, sabe, você só agrofloresteiro. Não, de vou maneira ficar só alguma. no mato. Não pode. Sabe assim, então eu espero que essas pautas tão importantes não saiam mais das nossas entrevistas, não saiam mais das nossas mesas de discussões, não saiam mais das decisões, não saiam mais do debate, para que a gente possa, de alguma forma, construir um mundo melhor, mais justo, né? Assim, e menos pesado, né? Mas para elas não saírem, você tem que continuar ocupando o espaço. Não adianta. Não dá para aposentar, Chico. Sinto muito. Não, cara. Mas ao mesmo tempo, olha para você ver, nós estamos passamos agora recentemente, ou ainda estamos passando, pela questão da Palestina. Sim. E esse mundo calado, Isso. cara.
esse mundo não toma... Não se incomoda com isso, Não se incomoda. né? Eu Só não nas sei por redes que eu não sociais. vou pra rua. Às vezes eu me pergunto, Chico, vai, tira, sabe, sobe num poste desse e fala alguma coisa. Por que esses países não tomam atitude com tanta barbaridade? Croácia, sabe? Já perdura, né? E vai passando o Sabe, tempo. assim. Mas as pessoas também não ocupam a rua. Aquilo que nós falamos no início, exatamente. a falta do teatro de rua, aí, ó, de ocupar a rua. Exatamente. Nós saímos, voltamos para a rua. Né? É. Iniciamos na rua e voltamos agora no final para a rua. É incompreensível, inconcebível, sabe? Essas coisas que nós estamos passando. Ô Chico, finalizando, pensando em assuntos polêmicos assim, legalização da maconha, o que você acha disso? Total. Total. Isso é uma questão econômica, né? Assim, é uma questão que trabalha e vai diminuir a violência, né? nas cidades. É uma liberdade e é uma sensatez de perceber que a maconha é muito menos nociva do que o álcool, por exemplo, que tem Que é venda, liberado. que é liberado, que tem venda gratuita e até apreciado de certa forma. Incentivado, inclusive. Incentivado, né, assim, então a maconha tem que estar na pauta, tem que ser liberada de vez por essas questões da marginalidade, do tráfico, né, da consciência, enfim. Então você é a favor tanto da questão recreativa quanto da saúde Da também. saúde. Isso. É um absurdo eles não liberarem a maconha para tratamento de saúde atualmente. Ser uma luta. Mas tem que comprar, importar e passar por uma comissão. E as pessoas sofrendo, né, por conta disso. E parece, mais uma vez, uma negação da ciência, porque as pesquisas já mostraram que não tem nada a ver esse discurso contra a maconha. Tem pessoas usando escondido da família, porque a família não vai aceitar. Exatamente. Então, é muita hipocrisia, né? Hipocrisia. Tá bom. Chico, muito bacana. Finalizando mesmo, eu queria só aproveitar que vocês trabalharam com o Eduardo Coutinho. E ele já não está aqui, mas a obra está aí. Qual que é a importância do Eduardo Coutinho para a cultura brasileira? E para vocês, né? E para você. O Eduardo Coutinho, dos filmes do Eduardo, assim, a gente fez um filme com ele chamado Moscou. Primeiro a gente aprendeu com ele a necessidade de um artista se arriscar. Ele arriscou nesse filme com a gente, até com já famoso, já velho, ele propõe uma viagem maluca, muito legal. E vendo os filmes do Eduardo Coutinho, ele tem uma capacidade de revelar a alma brasileira, a alma do brasileiro, não é a alma brasileira, não, a alma do brasileiro, das pessoas, sabe assim, ele teve a capacidade, um jeito de chegar nos meandros dessa alma, desses seres humanos que passaram na mão dele, que foram entrevistados por ele. Então ele revela isso de uma forma tão humana, tão profunda, tão sem preconceito, sabe, sem juízo de valor, que é genial, assim. E a convivência com ele? Foi genial, assim. Voltando para a rua, o Eduardo fumava muito, né? Assim, Isso. Ele detestava viajar de avião, porque ele tinha que ficar, às vezes, 2 horas sem fumar, não sei o quê. Aí a gente foi fazer um espetáculo de rua no Rio. E na praça, lá no Parque dos Patins, na Lagoa, a gente chamou o Eduardo e falou, posso ir? Posso fumar? Pode, Eduardo, era no parque. Aí eu em cena, eu vi ele sentado numa cadeira assim, com uma lata de cerveja e fumando. E ele dizia ele que fazia anos que ele não ia ver teatro. Exatamente por esse impedimento. Quando acabou, quando ele chegou pra gente, adorei essa coisa de teatro de rua. Fumei o meu cigarro, tomei a minha cerveja, não importunei ninguém me importunou, só vi teatro, foi ótimo. Então tinha esse lado dele peculiar, assim, mas que... E ele ficou aqui com vocês um tempo, a gente ficou fechado dentro do senhor durante 20 uma dias. Imersão, 20 dias. Chegava às 10 da manhã, saía às 10 da noite e ainda depois saía para comer uma coisa, para tomar uma cerveja. Era um iluminado, assim, dentro daquela jeito dele de levar não só a arte dele, como a vida dele. Assim, ele era muito especial. Assim. Teuda Bara. Comunista demais para ser chacrete.
Comunista demais para ser chacrante. Como é que é a sua relação com a Teuda? A Teuda é uma relação muito fraterna, muito afetiva. Embora trabalhar com a Teuda, você imagina que não era uma coisa. Agora, hoje é mais fácil, porque hoje ela depende da gente, então a gente pode fazer chantagem com ela à vontade. Mas de um tempo atrás, a Teuda é uma mulher muito forte. Muito forte, né? Muito desorganizada. Isso. E quando bate a fome nela, ninguém segura, né? Ninguém segura, né? É um leão. Então, quando batia as fomes da Teuda diversa, a relação com ela era conflituada, difícil, porque ela perdia a noção de tudo, né? Assim, era a fome ou a morte. Sim. Então, nessas horas, era muito difícil. A gente teve momentos difíceis de convivência, que visto com o distanciamento, você vê hoje com prazer, com olhar, com carinho, vira causa também. Vira causa, um entendimento diferente, mas nesse período aí, a gente também, igual o casamento, né, Elisa? O Galpão tem 42 anos, eu convivi com a Teuda 41 anos. Nesse período, o Dimarzinho, filho dela, tá com 43. Esse dia eu dei carona para o Dimarzinho. Eu falei, Dimarzinho, você nasceu dentro do Galpão, cara. Eu convivi com você. Carreguei no colo, literalmente. Dormia na minha cama nas viagens, assim, às vezes. Então tem essa história toda, assim, que apara um pouco as arestas que aconteceram, as dificuldades, mas não é fácil. Não, né? Não, mas é divertido. Muito legal. Chico, quem quiser te encontrar, né, nas redes sociais, seu Instagram, você tem uma definição boa. Como é que tá lá no seu Instagram? Eu acho que tá assim, Elias. Ator, diretor de teatro e gestor cultural e agrofloresteiro em horas vagas, das horas vagas, alguma coisa assim. E qual que é o seu Instagram? Meu Instagram acho que é chico.pelúcio ou Chico Pelúcio. Né? Tá bom. Tranquilo. Não dá para terminar sem te pedir também, rapidamente, Paulo José. Né? Paulo estava acima do bem e do mal, acima da vida e da morte. O Paulo era poesia na veia, poesia na vida. Paulo tinha um olhar para a vida, talvez iluminado pela morte premente que ele tinha. Ele sabia que sabia que do Parkinson dele, sabia da fragilidade física dele. Nunca o abateu, mas era como se ele olhasse para a vida como se fosse o último momento, o último dia, o último mês. Ele mergulhava no dia a dia dele, nas coisas que ele fazia, na convivência nossa, desde bar, desde trabalho, de uma forma tão poética, tão positiva e tão querendo prazer, querendo o melhor, que é inesquecível, assim, o tempo. E olha que o pessoal do Galpão conviveu mais com ele do que porque eu não fiz a peça que ele dirigiu. Mas eu tive momentos com ele aqui em Londres e na casa dele no Rio, momentos inesquecíveis, assim. Um gênio. Um gênio da vida. Obrigado, genioso. Que Deus nos ilumine. A nós todos. Sunshine para você. Bacana, obrigado, viu, Chico? Em nome de todo mundo, obrigado, tá? Bom, tá? Querido, tá feito. Sempre juntos. Um prazer conversar com você, viu? Muito legal. Vamos fechar o nosso programa? Vamos. Fica quietinho aí, fica tranquilo, porque eu tive o prazer de conversar com uma pessoa que eu admiro muito como artista, também como gestor, que eu acho que me inspirou, né, de assumir determinadas posições na minha vida, falando, poxa, né, se o Chico pegou esse rabo de foguete, por que eu não vou pegar? Preciso pegar também, é importante. E aí, como pessoa, né, tem essa relação muito legal dele, né, temos 2 filhas chamadas Helenas, né? Cada um tem a sua filha, tá? Isso, não é juntos, não. Mas foi muito bacana, muito fraterno sempre comigo, com a minha família e por aí vai, tá bom? E um grande ator e pertence ao Grupo Galpão, um dos grandes orgulhos não só de Minas, mas do Brasil.
Valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Vai lá no meu Instagram, a gente vai conversando também, o @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas e eu sobrei.